Bom, boa tarde a todos. Desculpe primeiramente pelo atraso aí do evento, né? Meu nome é Carlos, eu sou consultor técnico legislativo da Câmara na área de arquitetura. E, bom, nós estamos aqui para mais um evento da Consultoria de Urbanismo e Meio Ambiente da Casa, né, realizado juntamente com a Escola do Parlamento. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Matheus, que está lá no fundo, que é da Escola do Parlamento, pela grande ajuda que ele deu para nós, para a realização desse evento. Bom, a Consultoria de Urbanismo e Meio Ambiente da Câmara Municipal tem como principal função da assessoria para os 55 vereadores da Casa e principalmente, em particular, para a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, né? Sempre naqueles assuntos relativos às áreas de urbanismo e meio ambiente. Durante os últimos anos, a consultoria tem realizado alguns eventos, né? Sempre em parceria com a Escola do Parlamento e sempre tentando trazer para discussão algum tema, né, relativo a essas áreas de urbanismo e meio ambiente. E o último deles aconteceu agora no primeiro semestre de 2017 e teve como tema a questão da outorga onerosa. O encontro de hoje vai debater um assunto que frequentemente é objeto de polêmicas, né? Principalmente no contexto urbano, né? O tema de hoje é o das áreas de preservação permanente no contexto da cidade. Então, como é que vai funcionar o evento de hoje? Inicialmente, a gente vai ter a apresentação das 3 palestrantes convidadas, a quem eu já aproveito para agradecer imensamente por ter aceitado o convite, né? Então, a primeira palestra vai dar uma visão mais geral do tema, né? A segunda vai focar, as duas outras vão focar a visão dos órgãos da administração pública municipal, uma delas do ponto de vista do órgão de licenciamento de atividades e empreendimentos e a outra do ponto de vista do órgão ambiental do município. Depois das 3 palestras, a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos e, posteriormente, a gente vai partir para o debate e para as perguntas, né, da plateia. Para fazer a apresentação das palestrantes e também para mediar, a gente tem aqui a Maria Lúcia Belenzani, ela também trabalha com a gente na consultoria de urbanismo e meio ambiente. Então eu passo a palavra para a Lúcia. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Agora sim. Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer então ao Carlos, né, meu supervisor, que topou trazer esse tema para ser discutido aqui nessa casa, a Escola do Parlamento, que nos acolheu, ao público e, sobretudo, as nossas 3 debatedoras, que eu gostaria de chamar para a mesa. Então, a professora doutora Luciana Travassos, arquiteta urbanista, doutora, professora da Universidade Federal do ABC. A arquiteta Hélia Maria Santa Bárbara Pereira, do Departamento de Planejamento Ambiental da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. E a também a arquiteta Rosane Cristina Gomes, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Passando, então, a palavra à primeira palestrante, a professora Luciana, e eu queria convidar a gente para desfazer a mesa, para a gente poder assistir às apresentações. A gente vai gravar na mesmo? Não tem. Você tem o microfone. Não, tem o microfone para fazer em pé, como você quiser. Não, precisa correr. Meia hora também não é, não. Eu vou
Nunca dá. Me avisa. Alô? Boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer bastante a Lúcia pelo convite, também a Escola do Parlamento pelo convite. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu venho falar na Escola do Parlamento. Eu fico muito feliz que tenha essa instituição aqui na Câmara, acho muito importante. Eu sou a Luciana Travassos, eu sou professora da Universidade Federal do ABC, nesse curso que é novo e primeiro do Brasil, em Planejamento Territorial. E eu queria começar primeiro falando do repúdio que eu senti ontem com o Dito, que é nosso aluno, foi nosso aluno no Planejamento Territorial, com a repressão, a forte repressão que ele sofreu ontem aqui na Casa do Povo, né, que é a Câmara de Vereadores. Desculpa, preciso falar isso num primeiro momento. O Dito foi nosso aluno, ele é mestre pela Universidade Federal do ABC, mas isso não importa, né? Esse lugar aqui é a Casa do Povo. Eu também fiquei bastante impressionada quando cheguei aqui hoje e, pela primeira vez em tantos anos, eu tive que passar por um guichê, onde eu tive que dar os meus dados para conseguir entrar. Isso, pelo menos, nunca tinha acontecido comigo antes, vindo aqui na Câmara. Eu acho isso um problema. Não pegar os dados das pessoas, mas eu não sei qual é o tipo de rigor que tem acontecido para que as pessoas possam entrar na Câmara. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso em qualquer gestão. Tá bom? Eu fui convidada, então, para falar um pouquinho das áreas de preservação permanente. Eu não sei se eu vou chover muito no molhado, se vai ser muito avançado. Então, também, se vocês tiverem qualquer dúvida ou acharem que está muito básico, vocês me falam, tá? Esse é meu tema de pesquisa há mais ou menos 22 anos. Então, eu venho estudando as políticas públicas para os rios urbanos já faz bastante tempo, e meu foco principal é a cidade de São Paulo. Então, faz bastante tempo que eu estou olhando o que está acontecendo aí nos rios urbanos, nas várzeas, né, ou seja, nas APPs, e acompanhando um pouquinho também como essa legislação foi mudando ao longo do tempo e se isso resultou ou não em mudanças significativas do ponto de vista da própria política pública, né, ou seja, o que a gente faz, o que a gente aprova, o que a gente propõe nos fundos de vale ou nas áreas de preservação permanente. Então, eu vou tentar ser rápida, vou mostrar um pouquinho algumas intervenções em APPs urbanas no município de São Paulo. A maior parte delas são bastante recentes, de 2009, 2008 para cá. Tá? Vou falar um pouquinho de legislação, vocês vão entender que eu tenho muitas questões sobre a possibilidade da legislação conduzir a boas práticas ou a bons projetos no meio urbano. E aí eu vou falar um pouquinho das funções ecossistêmicas das APPs urbanas e por que é importante a gente conseguir pensar uma forma de conservar as várzeas, e como a Elia estava falando ali na entrevista, não só proteger, mas conservar e recuperar de fato as APPs urbanas. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar algumas imagens aí bem recentes do que a gente fez nas APPs, né? O que a cidade de São Paulo fez com as suas APPs. A primeira delas é aqui, essa Avenida Luiz Busquem, que é no córrego Ponte Baixa, ali na Zona Sul. Né? O Ponte Baixa, se não me engano, é um afluente do Morro do S, né? É um afluente do Morro do S. E aqui a gente acabou de inaugurar, na gestão passada, uma tradicional avenida de fundo de vale, né, que foi o grande paradigma do século XX para as áreas de preservação permanente, principalmente depois de 1930. A gente pensou que a gente estava saindo um pouco desse paradigma no final da década de 10 desse século, mas esse paradigma não saiu de nós, né? A gente ainda faz algumas avenidas de fundo de vale ali, algumas vezes estruturais, outras vezes não tão estruturais assim. Urbanização em assentamentos precários, né? A gente a maior parte, uma parte significativa, não dá para dizer que é a maior parte, mas uma parte significativa dos córregos urbanos na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, estão em assentamentos precários. Portanto, uma questão importante para o município, e acho que quem vai falar de licenciamento provavelmente vai falar disso, né? É pensar, alguma coisa parecida com isso, é pensar na urbanização desses assentamentos precários e como a APP é tratada nesses casos. Aqui é um assentamento. Eu não sei se estão conseguindo ver daí as imagens. Esse é um assentamento a montante do Recanto dos Humildes, em Perus.
onde a gente está vendo o córrego sendo canalizado, e aqui as habitações que iam ser removidas ou realocadas, eu não sei, nesse caso, se elas foram realocadas, mas eu acho que elas foram removidas. Elas já tinham sido removidas, e esse ia ser o resultado urbano-ambiental dessa urbanização de assentamento precário. Outra situação, um pouco mais de tratamento da APP, mas ainda assim bastante, como a gente pode dizer, bastante humilde, né, em termos de preservação ambiental, é a urbanização do assentamento precário no Jardim Olinda, onde foram construídas, aí já não é mais urbanização de favelas, é mudança mesmo do tecido, né, foram construídas as HIS, e aqui o córrego foi canalizado, aberto. Os parques lineares, né, que foram, acho que a Hélia talvez vai falar de parque linear? Não vai falar? Os parques lineares que foi uma política que deu um certo alento aí para a conservação de algumas das funções das APPs urbanas, né? Então, entre 2008, 2012, mais ou menos, até 2005, 2012, muitos parques lineares foram projetados, implantados, inaugurados. Alguns não foram inaugurados, embora estejam implantados, mas tem um novo paradigma ali que aparece naquele momento, e que vai tentar recuperar, na verdade, recuperar alguns terrenos públicos e recuperar uma parte importante das funções ambientais e das funções ecossistêmicas dos fundos de vale e das APPs urbanas. Aquele é o Parque Linear Feitiço da Vila, que foi inaugurado na gestão passada. E essa é a obra, na verdade, em 2009, do Parque Linear do Rio Vermelho, na Zona Leste. Feitiço da Vila é a Zona Sul, né? E o Parque Linear do Rio Vermelho é a Zona Leste, ali pertinho do Itaim Paulista. Tá? Então, a gente vê aí uma série de diferentes formas com que a gente tratou os rios urbanos, com que a gente vem tratando. E isso de forma bem contemporânea. Eu nem fui lá para trás para pegar a Várzea do Carmo, para pegar a Engabaú, para pegar as várias avenidas de fundo de vale, Tietê, Pinheiros. A gente nem precisa ir muito para trás para a gente ver a quantidade, a enorme quantidade tipológica de formas que a gente tem tratado as nossas APPs urbanas no município de São Paulo. Aqui, de novo, uma urbanização de assentamento precário, no Jardim Iporanga, que é a área de proteção aos mananciais. Então, a gente vê que, um pouco independente do contexto, no sentido mais regional, mas bastante dependente da conjuntura local onde esses rios estão colocados, a gente tem uma série de políticas bastante diferentes para como a gente vai tratar esses rios, inclusive, aí vocês me... Acho que a Hélia há de concordar comigo, inclusive com órgãos públicos diferentes tratando do fundo de vale. Então, obviamente, os parques lineares estavam sendo tratados pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Depois a gente pergunta para a Hélia como é que está essa história. As urbanizações de favela, obviamente, tratadas pela SEAB, e as avenidas de fundo de vale, não preciso dizer, pela CIURB. Em alguns poucos casos, a gente conseguiu uma urbanização mais integrada, com os órgãos da prefeitura conversando entre si sobre como ia ser aquela intervenção. Então, eu não trouxe para vocês, mas tem o Ribeirão Itaim, que teve uma urbanização integrada, o Damasceno teve uma urbanização integrada, e mesmo aqui no Jardim Iporanga também houve uma urbanização integrada. Acho que a CIURB não estava no Jardim Iporanga, mas certamente a SEAB e a Secretaria do Verde estavam conversando ali para pensar um pouco como ia ser essa urbanização. O que importa dizer é que a gente olha para esse rol de tipologias de tratamento dos fundos de vale e a gente não consegue ver muito bem como a legislação tem conduzido a esses projetos. Como que a gente consegue fazer esses projetos em fundo de vale? Como que a legislação está levando a um projeto e não a outro? Como que a legislação dá suporte
para variedades tão grandes de formas de urbanificar, que é o nome que eu gosto mais, os fundos de vale. Aí é só um quadrinho de alguns tipos de legislação, né, aplicáveis, não aplicáveis, gerais e específicas, mas é importante apontar que nesse quadrado vermelho aqui é que estão as leis que vão dar as tais das faixas de proteção. Né, que há uma grande polêmica, afinal de contas, se as faixas de proteção... Houve uma grande polêmica, no meu ponto de vista, no meu entendimento, nunca foi polêmico de fato. As faixas de proteção elas se aplicam, sim, ao meio urbano, sempre se aplicaram, e agora, com o novo Código Florestal, elas se aplicam de verdade ao meio urbano. Né, então, nessas leis, a gente estabelece quais são as faixas de proteção. E o mais curioso é que cada uma estabelece uma faixa de proteção diferente. Né? E aí é que mora a nossa questão. Inclusive, se a gente for para as leis autoaplicáveis que são específicas, ou seja, que são locais e não federais ou estaduais, a gente vai ver que a gente tem outras faixas de proteção sendo aplicadas aos cursos d'água. Então, não é à toa que cada órgão aplica uma determinada lei e, portanto, consegue dar origem a determinados projetos ou consegue colocar em curso determinados projetos, enquanto outros órgãos colocam outros projetos. Né? Então, aí é só para a gente dar uma olhadinha, né, como que essas leis incidem. Acho que quem já me viu falando há um tempo atrás já deve ter visto um pouco esse quadro, que algumas vezes eu mostro, mas fazia muito tempo que eu não mostrava, porque faz muito tempo que eu não discuto legislação. E faz muito tempo que eu não discuto legislação, porque eu desisti de discutir legislação. Eu falei, bom, se a legislação ela não está dando suporte aos projetos que a gente está fazendo, a gente tem que discutir alguma outra coisa. Né? Mas eu acho que eu estava um pouco errada, porque ao não discutir legislação, a gente abriu espaço para, por exemplo, na nova política nacional ou na lei federal de regularização fundiária urbana e rural, a gente não tem mais nenhuma faixa de proteção nos córregos urbanos. Né? Isso quando a gente está tratando de regularização fundiária específica ou regularização fundiária de interesse social. Né? Então, portanto, agora, embora a gente tenha no Código Florestal 30 metros, eu deixei a CONAMA aqui, embora ela não esteja mais valendo, porque ela tentava colocar algumas condicionalidades para os córregos, para as APPs urbanas, que eu considerava bastante interessantes do ponto de vista da indução de políticas públicas. Né? E ainda tinha uma pequena salvaguarda, como uma faixa de proteção de 15 metros, no caso da regularização fundiária de interesse social, e de 30 metros no caso dos parques lineares, com uma série de condicionalidades, algumas bastante impeditivas, né, que eu entendo que precisavam ser discutidas, mas a gente jogou a criança com a água do banho fora, e aí a CONAMA não mais passou a não mais valer após a lei do Minha Casa Minha Vida e após, não tanto após a lei do Minha Casa Minha Vida, mas principalmente após o novo Código Florestal, que se remeteu à lei da Minha Casa Minha Vida, e agora todo mundo remetido à nova lei de regularização fundiária, que estabelece o quê? Que para regularização fundiária urbana, a gente precisa fazer um projeto de urbanização, considerando principalmente se vai haver uma melhoria ambiental daquele conjunto que está lá colocado na área de preservação permanente. Bom, o que a gente pode considerar melhoria ambiental, né, se a gente está falando de um assentamento precário, na beira do córrego, muitas vezes esses domicílios, vocês sabem, estão sobre os córregos, né, numa situação de risco gigantesco, de insalubridade muito grande, e, portanto, até aquela imagem que eu mostrei para vocês ali do Recanto dos Humildes, pode ser considerado uma melhoria ambiental. Né? Portanto, a gente não conduz mais, a gente pode não conduzir, ou pelo menos a lei federal não nos leva a conduzir necessariamente a bons projetos de recuperação socioambiental das várzeas. Portanto, uma questão importante é que os municípios passam a ter a prerrogativa de estabelecer esses projetos de regularização fundiária. Né, pelo menos a análise, eles têm a prerrogativa de acompanhar o processo de regularização fundiária. Portanto, pode caber ao município pensar em formas de condicionar
melhores projetos para as áreas de preservação permanente, né? Acho que um pouco disso foi tentado no plano diretor de 2012, né? 14, no plano diretor de 2014, com alguma dificuldade, mas eu entendo que é importante essa discussão aqui, especialmente porque agora a gente vai ter que pensar como que o município vai fazer, passar esses projetos de regularização fundiária em APPs urbanas, né? E como a gente pode melhorar esses projetos. Está meio em cima da hora? Não, está tranquilo? E aí, a grande questão que eu entendo que vale para a gente aqui pensar é o projeto que vai conduzir a prestação, a recuperar a prestação de serviços ecossistêmicos, né? Ou a gente vai conseguir garantir alguma coisa, salvaguardar alguns desses serviços ecossistêmicos por meio da lei, por uma lei municipal, por exemplo, ou então por um processo. Eu imagino que uma lei seria melhor, porque daí a gente já constitui como uma questão de Estado, né, no sentido mais amplo da palavra, a recuperação das APPs urbanas, né. Essa é uma fotinha do Parque Linear Novo Parelheiros, que a Lúcia conhece bastante bem. E aí, o que significa pensar em recuperar os serviços ecossistêmicos? Todo mundo já ouviu falar de serviços ecossistêmicos? Já, né? Alguém nunca ouviu falar? Que está aqui? 1, 2. Estão em minoria 3. Vocês estão em minoria, mas mesmo assim, eu vou tentar explicar bem rapidinho o que são os serviços ecossistêmicos. A gente tem uma diferença, elas são diferenças tênues sobre o que é serviço ambiental e o que é serviço ecossistêmico, né? Tem se configurado um pouco mais que o serviço ambiental é o serviço que o indivíduo garante na proteção dos ecossistemas. Por isso que a gente faz pagamento por serviços ambientais, né? A gente não paga o ecossistema, a gente paga um indivíduo que vai proteger o ecossistema. E os serviços ecossistêmicos são esses serviços que o ambiente, que o próprio ecossistema presta para o bem-estar humano. Né? Nesses dois quadros, eu entendo que ele mostra bastante isso, que ele vai tentar mostrar a relação entre os serviços ecossistêmicos e os fatores de bem-estar humano. Tá? Tem 4 tipos principais de serviços ecossistêmicos. Né? O serviço de suporte, que é esse serviço que dá suporte, como a própria palavra diz, para que os outros serviços aconteçam. Tá? Então, ele é o serviço mais básico que um ecossistema pode promover, que é a ciclagem de nutrientes, a própria formação de solo, tudo isso está dentro dessa ideia dos serviços de suporte. E aí esse serviço ele vai ser essencial para a gente produzir alimento, para ter água doce, né, para ter, inclusive para alguns combustíveis, né, ele vai gerar essa possibilidade de você ter essa provisão. E aí, quando fala alimento, não está falando só alimento humano, mas alimento para todos os seres vivos. Tá? Regulação, então, a regulação do clima, essa é muito importante para as APPs urbanas, né, uma das mais importantes. Regulação de alimentos, regulação de doenças, purificação das águas, que também é bastante importante para as APPs urbanas. E cultural, que também é um serviço muito importante para as APPs urbanas, que são serviços de recreação, estéticos, culturais, espirituais, todos esses serviços. E que vão dar ali origem para a gente ter segurança, saúde, estabelecer relações sociais, etc. Então, uma questão bastante importante sobre as APPs urbanas é a gente conseguir caracterizar projetos. Estou vendo o SUM ali, ele faz projetos que tentam trazer para cá os serviços ecossistêmicos, né, que tentam trazer pelo menos uma parte dessas funções. Obviamente, a gente está falando de APPs que estão em áreas que foram muito transformadas, né, em bacias que estão impermeabilizadas, e aí no contexto brasileiro, que tem esgoto, que não tem a infraestrutura completa, que tem uma série de questões, uma produção de sedimento muito acelerada, uma amplitude de pluviosidade muito grande. Então, a gente tem uma série de questões ali no contexto brasileiro e no contexto paulistano que levam esse quadro dos serviços ecossistêmicos a uma complexificação ainda maior sobre esses serviços. Obviamente, um serviço importante das APPs urbanas no contexto da cidade de São Paulo é ser abrigo de inundações. Né? A próxima fala exatamente isso. Né? Então, quais são, não
os serviços ecossistêmicos de uma forma geral, mas os serviços ecossistêmicos que uma várzea urbana ou uma PP urbana, seja ela várzea ou não, não sei se vocês vão discutir várzea e APP, mas a gente pode discutir depois, se alguém tiver alguma dúvida, mas que são essas funções. Então, manter esse microclima, né, diminuição das ilhas de calor, estabilizar os canais para a proteção das margens. Então, tem uma questão muito importante ali, que é a gente pensar nos canais dos rios, não mais como esses canais que vão expulsar rapidamente a água, né? A gente chama de aumento da condutividade hidráulica, mas são canais que vão permitir que a água corra mais lentamente, que chegue mais lentamente a jusante, né? Vão ter algum grau de proteção, mas, ao mesmo tempo, esse canal ele não pode erodir, né? Então, ele tem que ter alguma proteção contra a erosão, e a vegetação pode cumprir essa função, né? Equilibrar esse fluxo superficial e subsuperficial, né? Ou seja, essa água de base que vai se formando nas APPs, né? E reduz a variação, né? Então, diminui um pouco, ou leva à diminuição, isso também nas bacias, né? A gente não pensando só na APP, porque, afinal de contas, a inundação ela se produz na bacia, não se produz no fundo de vale, mas a gente pensando que esse tratamento ele vai fazer com que a gente tenha uma amplitude, aqueles picos de vazão, né? Vocês já viram aqueles gráficozinhos de pico de cheia? Né? Então, muitas dessas... proteger as APPs e proteger a bacia, ela vai... amenizar esse pico de cheia, né, fazer com que a gente tenha uma amplitude menor de vazão no córrego. Vai formar essas barreiras para esses sedimentos, né, para os contaminantes, e a gente diz que as APPs urbanas têm uma função muito especial para a contenção de poluição difusa, que é uma questão urbana bastante grave para a poluição nos córregos, né. Vai proteger, obviamente, as edificações das inundações, porque até me perguntaram do Ticoatira ali na entrevista, eu devia ter trazido uma foto do Ticoatira cheio, que é muito bonito, né? Então, Ticoatira enche, não sei se já viram Ticoatira, que é o maior parque linear da cidade, EMURB, 1988, né? 87, 88. Quando o Ticoatira enche, ele ocupa todo o parque linear, às vezes sai um pouquinho também, tá? Mas ele ocupa todo o parque linear e ele não atinge as edificações que estão no entorno, né? Então, ele tem uma função muito importante. Outros parques lineares, eles não têm a largura suficiente para fazer a mesma função, mas, ainda assim, de certa forma, eles cumprem essa função, porque eles vão atenuar, eles vão proteger as edificações das inundações de período de retorno menor, né? Aquelas inundações menores. Sim? Sim. Vão manter a biodiversidade terrestre e servir para alimentação aquática. Bom, vocês vão me falar assim, bom, biodiversidade terrestre na cidade são animais sinantrópicos, né? Eu vou falar, bom, não necessariamente. A gente tem uma avifauna muito grande, né? Eu acabei de participar de uma banca de uma aluna lá da Engenharia Ambiental Urbana, e ela fez um levantamento da avifauna do próprio Ticoatira, né, e a quantidade de espécies de avifauna que tem naquele parque, né? Então, de fato, tem uma questão bastante importante, em especial, da avifauna. E, obviamente, criar áreas de lazer e áreas verdes para a população do entorno, sendo que a gente está falando de parques lineares que foram criados e implantados principalmente em áreas periféricas, que têm poucas áreas de lazer, que têm pouca área de estar para aquelas populações, né? Isso eu estou falando dos parques lineares que a gente já implantou e que eu espero que a gente volte a implantar. Vamos lá. A outra questão bem importante, aquela que eu estava comentando com vocês lá no começo, e eu entendo que isso que traz a gente, que a gente precisa discutir de forma bastante relevante no município de São Paulo, é que uma parte importante dos assentamentos precários estão localizados nos fundos de vale. Portanto, onde que a gente vai pensar em recuperar os serviços ecossistêmicos, né? Naqueles lugares que são mais vulneráveis, né? E esses lugares que são mais vulneráveis, eles são vulneráveis não só porque eles são suscetíveis à inundação, porque eles são áreas que poderiam prestar esses serviços ecossistêmicos, mas também porque é o lugar onde mora a população mais vulnerável da cidade. Eu sempre vou ali, mas eu podia ir ali também, né? Então, aqui só um mapinha para vocês verem, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar,
mas a gente está falando aqui, aqui em vermelhinho são as favelas, né, os assentamentos precários que estão em fundo de vale, segundo a última base da SEAB, tá? Parcialmente ou totalmente em fundos de vale. Então, é uma quantidade muito grande de áreas em São Paulo que estão nessa situação, e naquela situação que eu mostrei anteriormente. Portanto, eu entendo que hoje, os fundos de vale, hoje, antes também, mas já faz algum tempo, os fundos de vale eles são locais-chave para a gente pensar em projetos que vão reunir habitação, áreas verdes, saneamento e drenagem de forma integrada, considerando duas questões. Uma melhor provisão de serviços ecossistêmicos, né? Então, tentar trazer esses serviços ecossistêmicos para as áreas de preservação permanente e considerando uma questão de justiça socioambiental, ou seja, a gente tem muito rio aberto na periferia, nos assentamentos precários, que nunca recebeu política pública, nunca foi canalizado, nunca foi construída avenida de fundo de vale, estão nas áreas mais precárias, e eu entendo, do meu ponto de vista, que essa deveria ser a prioridade em termos de políticas públicas. Em termos de regulação, a gente precisa garantir, dentro do município, uma regulação que faça com que essas áreas atendam a esses dois requisitos, né? Como que eu consigo estabelecer projetos que garantam a justiça socioambiental, ou seja, eu preciso garantir moradia digna para essas pessoas, ao mesmo tempo que eu preciso garantir os serviços ecossistêmicos. Tá bom? Acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Passar a palavra, então, para a arquiteta Hélia. Antes, eu gostaria de fazer um comentário, Lu, que todo mundo ficou bastante chocado com o que aconteceu com o dito ontem, mas não foi na Câmara, foi na Prefeitura, né? Não que isso torne menos importante e menos revoltante o que aconteceu, mas só por uma questão de justiça aqui com a casa, certo? Então, peço desculpa, realmente eu vi meio rápido, eu achei que tinha sido aqui na Câmara, porque a vereadora estava, né, na história. Então, eu peço desculpa. Eu peço desculpa à Câmara. Acho que é essa. Não, não é essa. Não. Ela está com a data. Isso, é essa aí. Essa aí. Cadê o. Dá licença, ela quer ficar com. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui, um prazer ter recebido esse convite, agradeço o convite, né, uma oportunidade, mais uma oportunidade que a gente tem para tratar do tema, porque, até como a Luciana disse, ela falou, não vou mais discutir legislação, né, e daí a gente nem teve oportunidade, nem foi mais a questão de falar, acho que não é por aí ou não. A gente simplesmente não teve mais oportunidade para levar adiante projetos que a gente já vinha desenvolvendo e abordando de longa data, sendo que a questão da APP em área urbana sempre foi o tema que nos pegou, né, por um longo período e nos pega ainda. Então, aqui, né, me foi colocado para falar um pouco dos desafios da proteção das APPs urbanas, porque, como eu tinha colocado, a Luciana citou aqui no início, uma questão é a gente ter área protegida, legalmente protegida, outra é efetivar essa proteção, né, e é esse que é o nosso grande desafio. Então, aqui o objetivo do trabalho é subsidiar o debate para a formulação de política pública mesmo, né? Isso daí precisa se materializar, né? Não é só uma discussão de se construir legislação. Para a APP, a abordagem que eu vou dar ela é pautada por um trabalho que eu, a Lúcia e a Patrícia Sepp fizemos para o último seminário de APP urbana, em 2014, né? E daí, quando a gente
vai ver, esse trabalho está muito atual, embora já tenha aí 3 anos, mas está muito atual. A abordagem é essa, não quero massacrar vocês com o marco regulatório, mas eu acho que é importante colocar e destacar um pouco. Acho que muitos conhecem profundamente esse marco regulatório, outros não, outros menos, mas assim, a ideia é procurar abordar um pouco nesse aspecto dos conflitos e depois apresentar os desafios que estão na pauta. Então, assim, dando histórico aqui desse marco regulatório, que começa lá, que ele, enquanto instrumento legal, começa lá em 34 e veio se desenvolvendo aí ao longo dos anos, né, no século passado. Ele começa como com um objetivo de proteger a área rural mesmo, claramente. Então, quando lá em 34 foi o primeiro marco legal, ele tinha esse objetivo e foi amadurecendo ao longo do tempo até chegar aí para a área urbana. E nesse meio vão aparecendo os conflitos, e quando chega lá só em 89 é que é editada a lei que se afirma a aplicabilidade em área urbana, e depois essa medida provisória, que é de 2001, que também cita a questão de antes era só a proteção das florestas, daí aqui não, ele está protegendo não só a área de floresta, mas também a área não vegetada, e flexibiliza a APP, e depois vem as resoluções, desdobra as resoluções CONAMA, né, definindo parâmetros e as excepcionalidades, porque daí também entra as excepcionalidades, né, que a gente já ficou assustado com a questão das excepcionalidades, e de repente nem essas medidas de excepcionalidade a gente tem mais, né. Daí tem Entra Minha Casa Minha Vida, que é esse momento que acaba com as medidas que estão postas na resolução CONAMA 369 para as excepcionalidades, e depois de muito debate e tal, vem editada o novo Código Florestal, que é essa lei 12651 de 2012. Então, quais foram as principais mudanças, né, que esse novo código trouxe no contexto urbano? Primeiro, que a delimitação da APP. A delimitação da APP, bom, tudo bem que ela está valendo não só para a área urbana, mas para a área urbana e rural, né? Mas, enfim, a gente tem um retrocesso em relação à delimitação da APP, que ela passa a ser desde a borda da calha do leito regular, enquanto que antes o Código de 65, a medida era a partir do nível mais alto do curso hídrico, e isso tem um impacto gigantesco, né, na questão da proteção. Depois, a delimitação em torno de lagos e lagoas, que na área urbana passa a ter uma faixa de 30 metros, os reservatórios artificiais, que daí as faixas são definidas na licença ambiental, e daí exige que o empreendedor adquira uma área de APP entre 15 e 30 metros, e a nascente também, mais um retrocesso que se teve em relação à nascente de olho d'água, porque abrange apenas nascentes de olhos d'água perenes, que dão origem a cursos d'água, né? Imaginem como se o restante, os olhos d'água, não fossem importantes, né? Os intermitentes. Enfim, daí outra questão, a intervenção ou expressão de vegetação por utilidade pública e interesse social, né, que é essa mudança que passa a ter, que não se exige mais a comprovação de inexistência de alternativa técnica locacional, né? Você pode, como a Luciana falou, se a partir de um estudo técnico você comprova, deveria comprovar a melhoria das condições ambientais, mas não se tem mais a exigência de alternativa locacional. Pode até se ter crítica de como esse instrumento era aplicado, mas, enfim, né, estava posto, se poderia se cobrar. Insere a área verde urbana, né, e define a área verde urbana em instrumentos, né, sobretudo, que é uma questão bastante importante, uns instrumentos para a implementação das áreas urbanas, e cria esse programa de apoio e incentivo à preservação e recuperação do meio ambiente, incluindo pagamento de serviços ambientais, né,
Daí, dando um passo para não alongar tanto, chegar lá onde a gente também quer discutir melhor. A gente tem a oportunidade da revisão dos nossos instrumentos macros, né, de planejamento. Foi revista, né, a lei, o plano diretor estratégico, e inserido no plano diretor estratégico ele tem um artigo que recepciona a lei, que é super importante isso, porque a gente teve muito problema em relação a não estar cravado no nosso instrumento municipal, a não estar reiterado nos nossos instrumentos municipais a aplicabilidade do código. Insere também, estabelece que os planos urbanos e planos que envolvam intervenção em APP, que eles devem apresentar estudo técnico, né, coloca lá um escopo mínimo e demanda para o executivo regulamentar o escopo mínimo desse estudo, né, até hoje não foi regulamentado ainda, né. Daí também estabelece que as intervenções como estratégia de proteção devem estar articuladas com os objetivos da rede hídrica ambiental. Nisso entra a proposição do programa de recuperação de fundos de vale e os parques lineares também, como a Luciana falou, que são intervenções urbanísticas e ambientais que não podem ser dissociados, né, por simplesmente a questão de implantação do parque, mas de um conjunto de intervenções coordenadas, né, porque senão não funciona mesmo, não dá para ser a Secretaria do Verde, não é uma questão só de paisagismo, né, a gente tem várias questões para se tratar e, sobretudo, a questão, como a Luciana aborda também, da justiça social em relação a você se ter equilíbrio em relação a direito à moradia e ao direito ao meio ambiente equilibrado, certo? E também, mais uma vez, o decreto do executivo demanda para o executivo a regulamentação da intervenção e supressão de vegetação em APP em área urbana, né, considerando as funcionalidades ambientais dessas áreas, e também o que a gente tem ainda é o funcionamento. A gente trabalha com base na legislação que já é bastante antiga, né, que é a lei, sobretudo a 10.365, que é de 87. Depois tem a revisão da nossa lei de zoneamento, e no que se refere ao parcelamento do solo, ele coloca que a preservação e a proteção das unidades de conservação, áreas de preservação e áreas e APPs, né, reminiscente de vegetação significativa, elas recomenda a preservação. E daí, logo num artigo seguinte, ele fala de se respeitar essas faixas marginais e que os novos parcelamentos admitem a implantação de sistema viário em APP. Né? Então, vejam, então toda essa intenção de você proteger, de reforçar na legislação, porém, isso daqui não é... A gente discutiu muito no momento de se colocar, foi uma questão super polêmica, e depois a gente ficou sem argumento, porque o próprio Código Florestal, ele abre essa possibilidade, porque ele lista lá nas excepcionalidades, enquanto utilidade pública, a implantação de sistema viário, a possibilidade de utilização de APP em parcelamento do solo. Então, quando a gente foi lá discutir, a gente foi ver e falou, não, putz, o código abriu a oportunidade para isso. Então, né, sem dúvida, não dá para a gente parar nunca de discutir legislação. Né? Bom, daí a gente tem a lei estadual, na sequência, que dispõe sobre o programa de regularização ambiental em propriedade rural. No entanto, nesse artigo dele, no artigo 40, ele fala da ocupação de área urbana consolidada, né, e assegura o direito de construir em lotes oriundos de parcelamento do solo,
né, desde que respeitada a APP, exigida na legislação na vigência da época do licenciamento e, sobretudo, na vigência do registro de parcelamento do solo. Então, vejam que também vai se consagrando esse conflito que tem entre a legislação urbanística e ambiental, com todos esses dispositivos legais. Na abordagem que nós demos nesse trabalho, a gente tinha identificado mesmo duas gerações de conflito, né, entre a legislação, uma que é entre a legislação ambiental e urbanística, e esses conflitos vão se explicitando a partir da segunda metade do ano 2000, que é quando começam a entrar os projetos de regularização fundiária, né, tem uma grande quantidade de projetos, e mesmo assim tem também esse programa de implantação de parques lá da Secretaria do Verde, e daí eles vão se explicitando, porque nessa época, como já tinha que se apresentar esse estudo, um plano, né, na realidade não era estudo técnico como está posto na Lei da Minha Casa Minha Vida hoje, mas sim era um plano de regularização que eram submetidos lá ao órgão ambiental para análise, e foi se explicitando o conflito, porque a base, os critérios estabelecidos para esse plano de regularização, realmente não dava para se vislumbrar esse ganho da condição ambiental, para além da melhoria da condição de salubridade, vamos dizer assim, certo? É essa cena que a gente tem nessa época. Também é uma imagem de 2009, esse projeto foi submetido lá à Secretaria do Verde, foram pontuadas várias questões em relação ao projeto, e daí se acirrou conflitos em relação ao órgão habitacional e o órgão ambiental da Prefeitura. Né? Esse daí é outro lá no Jardim Romano, né? Vocês devem lembrar disso, né? Aqui é um detalhe, lá no Jardim Romano também. Então, e assim isso continua. Daí como que esses conflitos, né, vão sendo superados, né? Assim, vai se eliminando ou para um lado ou para o outro, né? Então, na edição da resolução CONAMA foi uma tentativa, né, de fato, de resolver esse conflito, né, teve esse entendimento distintos, né, dos órgãos, e daí a Lei da Minha Casa Minha Vida vem acabar com o conflito, ou seja, a gente não precisa mais, não estabelece mais faixa, tem esse estudo técnico que também não se pauta como se fazer esse estudo técnico, quais são os critérios, enfim. Daí ainda, nessa época, teve, eu acho que muitos de vocês aqui devem lembrar, que o secretário na época era Eduardo Jorge, e ele reafirmou, né, com tudo isso que estava acontecendo, todos os pedidos, não só em relação a reurbanizações e regularizações fundiárias, mas tinham também as solicitações de canalização mesmo, de córrego, como era a prática, né, que sempre foi, de se canalizar, e chegou um dos pedidos lá de canalização, no córrego, era um pedido numa área no córrego de Jabuticabal, e o secretário acabou reafirmando esse entendimento, que, porque sempre a questão foi, mas a gente já tem um grau de alteração muito grande, não tem que ter, não se aplica mesmo a APP para a área urbana, o que se aplica, sim, é a proteção, é a faixa de manutenção que é dada pelo Código de Obras e Edificações, né? Então era muito esse entendimento, mas daí o secretário emite um parecer, publica um parecer dizendo isso, que ainda que hipoteticamente, no caso concreto, excepcionalmente se tem a canalização como opção técnica viável, a pluralidade de bens protegidos pela EPP implica a sua manutenção mesmo com a canalização. Né? Isso é um reconhecimento super importante para pautar a qualificação desses projetos, né? Não é, a gente sabe que tem que discutir, que tem que conviver, mas a gente precisa de uma qualificação dos projetos também, indo um pouco na linha do como fazer, né?
Então, as razões para a existência da APP não deixam de existir com a canalização do córrego. No mínimo, as questões referentes à drenagem e permeabilidade do solo continuam presentes e, naturalmente, as funcionalidades ambientais da APP permanecem, né? E acabou sendo uma celeuma mesmo, esse parecer que foi emitido. A Secretaria de Negócios Jurídicos emitiu um parecer contrário, que acabou resultando num despacho do prefeito, né, do prefeito na época, Gilberto Kassab, que fala que reforçou quanto à aplicação da legislação municipal para definição de faixa de APP marginal a curso d'água, considerando as faixas que estavam dispostas no córrego e não as faixas dispostas dispostas no Código de Obras e não no Código Florestal. Então, daí a gente dá um salto com a edição da nova lei do Código Florestal, a gente dá um salto em relação a essa questão dos conflitos. A gente entende aí que aparece uma segunda geração de conflitos, porque já não tem mais conflito se aplica ou não se aplica na área urbana. Consagrou que aplica, sim, tal, já não se tem mais dúvida quanto a isso. Porém, o que vem aí em relação ao conflito? É a perda, que a gente já tinha abordado lá anteriormente, né, na elaboração e formulação desses planos, desses estudos técnicos, é a perda das funções ambientais. Então, emitiu a SNJ, a antiga Secretaria de Negócios Jurídicos, em 2013 emitiu esse parecer, né, reafirmando a aplicabilidade do Código das APPs em área urbana, porém, nesse mesmo despacho, ela traz isso. Nos casos que as faixas marginais de curso d'água não possuam características necessárias para serem consideradas APP, aplicar-se-á para os fins de definição da área não edificante a legislação municipal, ou seja, o código de obras, né? Então, a gente tem aqui, e aí, né, o que descaracteriza, né, quais são os critérios para essa descaracterização? Então, aí que a gente aponta um novo capítulo, né, nessa história, e em quais condições estariam perdidas as funções ambientais das APPs, mesmo que a gente tenha um grau, reconhecidamente, um grau profundo de alteração da condição natural, né? E também, até que grau a alteração das funcionalidades acarreta sua perda definitiva, porque a gente nunca trabalha na perspectiva da recuperação, né, da capacidade de recuperação ao longo do tempo. Então, a alternativa aqui para se utilizar a descaracterização e não aplicação já vinha sendo adotada anteriormente, né, a edição dessa lei. Fala, Luz. 5 minutos? Tá. Vamos correr. E daí ela é dada, depois da edição da lei, ela é dada aqui também pela resolução CONSEMA, que fixa a competência municipal para o licenciamento em âmbito local, né, empreendimentos e atividades de âmbito local, e no anexo 1 dessa resolução, na realidade é uma deliberação do CONSEMA, nessa deliberação está lá a lista do que se licencia no âmbito do município. Daí, posteriormente, a gente tem a edição do Código de Obras, que é a Lei 1642 de 2017, e o seu decreto regulamentador, esse que está apontado aqui, e a gente tem anteriormente a edição do novo Código de Obras, uma portaria conjunta da antiga Secretaria Especial de Licenciamento, da CIURB e da Secretaria do Verde. São duas portarias em que aborda a questão da descaracterização, que entende que está descaracterizado a APP, entendo um córrego com canalização fechada, né? Daí a gente entra na discussão, como a Luciana tinha falado, se vão abordar a várzea ou não. Sim, a gente precisa abordar a várzea, né? Porque não necessariamente que você tendo uma canalização fechada, o compartimento várzea, né, que não desaparece, né, ele permanece lá. E, bom, no Código de Obras, nesse decreto, acho que a
a Rosane vai detalhar, vai falar, mas, enfim, eu também trouxe aqui, porque no anexo desse decreto, ele tem um item que trata das condições ambientais. E o primeiro item, né, fala de descaracterização, deverá ser comprovada pelo interessado se constatada a ausência de elementos que a caracteriza. Agora, né, né, o que é isso, né? O que é isso? Daí ele também coloca que qualquer tipo de obra junto aos cursos hídricos devem considerar a legislação federal, estadual e municipal pertinente, né? Mais uma vez, né, onde se encaixa o quê, né? E as APPs poderão ser descaracterizadas desde que constatada, mais uma vez, ele reforça ali aquilo que já tinha colocado lá em cima. Então, assim, né, quase uma brincadeira, né, e coloca aqui que a competência para emissão de parecer técnico conclusivo é da Secretaria do Verde. Na realidade, é isso que está se pautando hoje, que se tem, eu conversei com os colegas, porque tem um setor na Secretaria do Verde, que é o setor responsável por emitir as autorizações de intervenção em APP, né, que é o DPA, o DEPAV 4, na Secretaria. Conversei com os colegas até para entender como isso está sendo, o que está acontecendo, né. Em primeiro lugar, assim, aquele anexo da deliberação com SEMA restringe enormemente a competência do município para emitir licenciamentos, né? Então, basicamente, ela se foca em obra pública. E daí, para além de obra pública, a gente teria aqui as operações urbanas, cemitérios, complexos turísticos de lazer, os hotéis e afins, né, dos hotéis, mas é isso. Todos os outros usos residenciais e não residenciais, eles são analisados pela CETESB. A CETESB, ela tem uma decisão que a gente não conseguiu achar, né, na realidade, essa decisão mesmo lá, né, nesse setor, no DEPAV e DPA, em que também considera descaracterizada a APP na existência de córrego tamponado, com canalização fechada. E também eles adotam a autorização a temporalidade como referência para fazer autorização de intervenção em APP. Só que quando chega lá na CETESB, não tem até o entendimento, até que os nossos colegas do DEPAV têm, é que eles não têm como referência a questão do agravamento do dano, né? Porque se você já ganhou do ponto de vista legal, né, já teria um direito adquirido, né, em manter uma edificação que você tenha na APP, na realidade, parece que lá não tem esse referencial. Então, se a APP já tem alguma edificação aqui, ela pode ser ampliada, ela pode... estaria comprometida, né? E, enfim, o que a gente traz é que a gente não dispõe de critérios técnicos científicos para a descaracterização da APP. Então, assim, hoje, também na atuação do setor de intervenção, que autoriza as intervenções em APP na Secretaria, eles solicitam ao empreendedor que apresentem laudo de GC no caso de dúvida se existe um córrego ou não, né? Às vezes o empreendedor tem no mapa lá um córrego e eles falam, não, aqui não é um córrego, isso daqui é uma linha de drenagem, daí sim eles solicitam para que um laudo de GC para que eles comprovem se existe ou não um córrego. Não é muito diferente da questão da caracterização. O IGC não tem emitido laudo relacionado à caracterização ou não. Então, assim, entrando aqui, finalizando, Lúcia, nos desafios, então a gente tem a necessidade de discutir e propor os critérios técnicos, né, para a APP
em área urbana, incluindo o nível de descaracterização dessas áreas e para se evitar as definições, aí, essas questões casuísticas, né, esses critérios de subjetividade, né. Então, essa é uma questão que não é simples. Eu acho que aqui a gente precisa reunir esforços e, de fato, formar um colegiado para tratar disso. O papel da universidade nesse aspecto é fundamental, né, para a gente desenvolver esses estudos, para que sejam estudos técnicos científicos mesmo, né, que tenham uma base para discutir essa questão. E outra questão que pegue, que é muito polêmica também, é a criação de uma legislação específica para a área urbana. Né, acho que foi em 2015 que teve aquele seminário promovido pela Getúlio Vargas, foi em 2015, né, foi bastante polêmica, assim, teve entendimento de vários participantes desse seminário que não se deve mexer mesmo, que é muito, né, estaria sujeito a mudanças muito negativas, né, em se tratar de uma legislação específica para a área urbana ou não, em especial de delegar os municípios a fazerem as medidas, né, a promover as medidas. Enfim, a gente tem entendimento que sim, que precisaria ter, se a gente não pode estar sujeito, porque no fim a gente está convivendo com isso de longa data, e a efetividade da proteção desses APPs, da recuperação e da conservação desses APPs não está acontecendo, né, em boa parte dos casos. Então acho que a gente tem que enfrentar. Eu acho que também aqui as duas observações acho que estão contempladas, né, e então é isso, gente. Acho que está assim. Só mais uma coisinha, que eu acho que a gente tem alguns referenciais até para iniciar essa discussão relacionadas a critérios, né. A gente teve o trabalho na revisão da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, de se inserir a cota ambiental, e foram com base tanto na delimitação das macroáreas, das macrozonas, com base na delimitação da presença de vegetação, das ilhas de calor e da situação da drenagem urbana, né, se identificou alguns perímetros de qualificação ambiental na cidade, e hoje eles são os norteadores da taxa de permeabilidade, né, porque antes a taxa de permeabilidade ela era pura e simplesmente por zona de uso, dependente da situação em que ela estava, se ela está num fundo de vale, se ela está no topo de morro, enfim, do tipo de solo. Então, assim, estou trazendo isso, que a gente tem algumas referências que, obviamente, isso precisa ser aprimorado, precisa ser aprofundado, a gente precisa de mais base de referência, né, mais uma vez aí chamando a atenção para a universidade. Então, aqui são esses perímetros, né, esses 3 perímetros, a distribuição deles. Aqui diferencia um pouco em relação, porque ele considerou tanto a delimitação desses perímetros, considera tanto os aspectos do meio físico, quanto o potencial de transformação, tá? De transformação urbanística, né, pelos parâmetros de uso e ocupação do solo. E daí outro elemento que a gente tem, que está sendo editado agora, vai ser submetida à aprovação na próxima reunião do CADES, no dia 13 de dezembro, é o Plano Municipal da Mata Atlântica, que também, com base no diagnóstico, definição de áreas prioritárias para conservação, eu acho que é um excelente instrumento, né, para ser referência, para definir esses critérios, e a gente tem no mapeamento aqui dos remanescentes de Mata Atlântica no município, ele inclui classes de uso que não são só classes referentes à formação florestal. Ele inclui 2 classes aqui, uma delas que é a mata de várzea, e a outra que são os campos de várzea, que são áreas que não são florestadas. Então, a gente precisa ter muita atenção para isso, né, que não é só a questão, a presença do espécie arbóreo que vai pautar a proteção. Tá? Então, é isso aí, um pouquinho das cenas, e a gente tem os outros planos verdes para formular, e seria super desejável que a gente tivesse também essas outras bases aí de referência. É isso, obrigada.
Muito obrigada, Hélia. Muito bom. Rosane, nossa última palestrante. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, obrigada a todos e a todas que estão aqui. Acho até difícil para mim, que não sou uma especialista na área, falar depois de duas pessoas assim tão qualificadas quanto a Luciana e a Hélia. E eu vou falar mais do ponto de vista de quem trabalhou praticamente a vida toda com aprovação de projetos e que agora está numa área mais de urbanismo e usurpação do solo, mas que também passou a vida inteira tentando simplificar a legislação da aprovação de projetos e aprovar os projetos mais rapidamente, ter uma legislação mais rápida, né, na aprovação. Esse é meu tema, eu tenho os desafios do licenciamento em áreas de proteção permanente. Essa é uma visão minha, assim, de quem, como eu já falei, trabalho na área há muito tempo. E eu vou fazer um breve histórico, porque a Hélia falou tão bem agora que eu, né, fez uma super colocação que foi ótima, você também, Luciana, então, mas eu acho que, eu falo sempre do ponto de vista de aprovação do projeto e aprovação mais de edificação, não tanto da parte de parcelamento do solo. A gente tem, como já foi falado, o Código Florestal, que, na verdade, foi praticamente ignorado na cidade de São Paulo até os anos 2000. E o Código de Obras e Edificações, que exigia faixas para os leitos d'água de 4 metros, vocês imaginam, 4 metros, quase tudo foi construído entre a década de 70 até o começo dos anos 90, até 92, quando foi aprovado o Código há uns 2018, era o que se exigia de afastamento de uma edificação para um leito d'água, independente do tamanho dele, né? A partir de 79, da Lei Lehmann, da Lei aí de Parcelamento do Solo, as faixas ao longo dos cursos d'água ficaram um pouquinho maiores, mas elas também eram exigidas só na área do parcelamento, ou no desmembramento de uma gleba, que a gente tinha desmembramento de gleba naquele momento, ou nos loteamentos. Então, para a edificação, era muito mais liberal, né? Deixa eu perder aqui o... para frente. 1992, o Código de Obras, então, manteve para as galerias, teve sempre essa distinção entre áreas canalizadas, os córregos, veios d'água canalizados, e aqueles ao ar livre, né, abertos ainda. Então, as galerias manteve mais ou menos a mesma faixa do Código de 75, os leitos d'água, os córregos, enfim, eram em função da bacia, podia ser diminuído em função da bacia, a partir de 15 metros era normalmente exigido. Normalmente exigido não, porque na época, quando a gente tinha que aprovar um projeto, na época não, até muito pouco tempo atrás, a gente mandava, se tinha um córrego ou alguma coisa que cortava o terreno ou que era vizinho ao imóvel, a gente encaminhava o processo para a Secretaria de Infraestrutura Urbana ou Secretaria de Obras à época, que era quem demarcava as faixas que tinham que ser atendidas, atendendo critérios absolutamente hidráulicos, né? E era uma questão mais de drenagem de qualquer outra coisa. Esses 15 metros também poderiam ser diminuídos em função da bacia hidrográfica, se fosse um lote resultante de loteamento anterior à Lei Lehmann, ou loteamento em processo de regularização. Então, tinha vários motivos para você diminuir essa faixa nas aprovações. A partir dos anos 2000 é que a gente começa a ter essa visão. Até porque também, meio ainda história, a Secretaria do Verde foi criada no meio dos anos 90, 94, 96. Isso, né? E ela estava com assim, um empoderamento da Secretaria do Verde dentro da Prefeitura. E, a partir dos anos 2000, quando o processo de aprovação de projetos ou de parcelamento tinha que ser encaminhado à Secretaria do Verde, geralmente quando tinha manejo arbóreo, eles começaram a exigir que também o atendimento de APP nesses casos. Então, sempre foi muito esdrúxulo, imagine, era um sorteio, você tinha uma árvore para cortar,
ia para a Secretaria do Verde, então a APP passava a ser 30 metros, ou mais, dependendo da largura do leito do rio. Se não fosse, era 7,5, 15, 10, enfim, era muito esquizofrênico. Eu acho que para aprovar projeto de São Paulo é esquizofrênico, né? Assim, construir em São Paulo é uma coisa assim, se você quer construir legalmente, né? Porque a gente sabe que a cidade tem uma ilegalidade bastante grande. Em 2010, aquele conflito que a Hélia já explicitou aqui, uma certa briga entre a Secretaria do Verde e as outras secretarias da Prefeitura, do que prevaleceria na cidade de São Paulo, que faixa se atenderia de afastamento da edificação. E a SJ, à época, editou uma ementa. A gente tem uma obrigação dentro da Prefeitura como funcionários, que se a SJ resolve conflitos entre as secretarias. Ao resolver esse conflito, ela faz o que eles chamam de ementa, e isso vira uma leizinha secundária, mais uma regulação que a gente tem que atender. Então, manteve, então, aquilo... reforçou que deveria ser atendido as APPs, as faixas previstas na legislação municipal. E, vou falar uma coisa para vocês. A Secretaria do Verde nunca obedeceu. Viu? Não é verdade, Hélia? Não, não obedeceu. Tudo bem. Não. Bom, em 2012, todos sabemos, já foi definido como faixas mínimas ao longo dos córregos, essa famosos 30 metros, que, isso eu não sabia, que teve uma diminuição com relação ao Código Florestal de 65, né, que você falou, na maneira de medir, né? Eu pulei aí toda a questão do PDE e da lei de zoneamento, nem foi voluntariamente, acho que estava tão focada na edificação que eu acabei não falando muito da lei de zoneamento, nem no PDE. O Código de Obras de 2017, ele, na verdade, ele já fala que você tem que atender a legislação pertinente. Ele não dá mais nenhuma faixa, ele não explicita mais nada. Revogou a Lei 228, então não existe mais aquelas faixas mínimas em função da bacia, quando é um córrego a céu aberto. E aí, mais ou menos, você tem possibilidade de não atender essa APP de um mínimo 30 metros, essa faixa de um mínimo 30 metros, pelo que eu pesquisei, e a Hélia também agora explicitou mais ainda com relação a esse conflito, né, que ainda existe, como é que o que é descaracterizado, embora a gente possa até imaginar, e depois eu vou mostrar uns exemplos que eu acho que são passíveis de entender como descaracterização. Mas eu sei que eu vi alguns casos que a CETESB assinou um termo de compromisso de recuperação ambiental com o empreendedor, e o empreendedor pode diminuir essa faixa de APP. Né? Como já também falado, no caso de regularização fundiária de interesse social, a gente já sabe, vocês falaram bastante desse conflito que tem da legislação. E a CVMA se manifestou dizendo que, em caso de regularização de edificação construída na APP anteriormente, em 1986, também tem uma possibilidade de se aceitar a ocupação dessa APP, a diminuição dessa faixa, né? E o Código de Obras reafirma aquilo que também já foi apresentado aqui, que a descaracterização da APP deve ser comprovada pelo interessado se constatada a ausência de elementos que a caracterizem. E essa é uma competência da Secretaria do Verde. Mas, na verdade, a cidade de São Paulo é uma cidade muito diferente, né? Esse mapa eu peguei do GeoSampa, e a gente vê, não sei se vocês conseguem ver, a quantidade de córregos e os riachos que tem. Né, junto com essa topografia sobe e desce da cidade, é uma coisa assim, eu não sei como até colocar uma cidade como que a gente está aqui, né?
é só água praticamente. Não é verdade? Então, eu acho impressionante. E a cidade cresceu e foi construída e foi implantada em cima disso, né? A área mais urbanizada, essa área que a gente está aqui, mais centralizada, assim, praticamente todos os córregos, todos os veios d'água já estão canalizados, estão desaparecidos aí debaixo dos prédios ou debaixo das ruas. E essa é uma situação que a gente não sei se a gente consegue recuperar. Não imagina. É na periferia, na verdade, que a gente ainda tem mais os leitos d'água ainda a céu aberto. Até porque não fizeram canalização. Isso não quer dizer que não tenha, sobre essas áreas, sido implantados loteamentos, tem áreas loteadas, até porque a legislação, até pouco tempo, era muito permissiva, né? E tem vários loteamentos regulares, não estou falando de loteamento irregular, implantado sobre leitos d'água. Então, você tem quadras que estão, ruas que tem um córrego que passa, que corta, né? Como é que você faz? Alguém que comprou um lote nesse bendito dessa quadra, com um córrego que o corta no meio, como é que eu peço para ele uma APP de 30 metros? Isso não é um motivo de considerar como descaracterizado? Né? Eu não sei. Né? É uma discussão. Eu entendo como uma dúvida até. Né? Isso aqui não deu, ficou ruim, mas na verdade é só uma visão um pouco mais próxima. Também tem um córrego do Tatuapé e todos os afluentes aqui do córrego, com ruas em cima já, né? Então, eu só trouxe 3 exemplos assim dessa situação aqui, e são lotes que, na verdade, sobre eles tem proposta de construção. Então, são projetos de lotes regulares, eles tem título de propriedade, tem loteamentos regulares, que é uma condição para você aprovar um projeto. Nesse caso aqui, tem luzinha esse? Aqui? Aqui. Então, o caso é esse terreno aqui. O interessado desse terreno, ele queria construir uma vila, aqui, uma dessas vilinhas, é bem popular, é do lado do córrego do Limoeiro. Então, esse terreno tem mais ou menos 60 metros de profundidade. O córrego do Limoeiro está aqui, tem obviamente, esse não ficou muito bom, porque eu não consegui, ficou uma camada em cima, essa foto de Geossampa. E aqui é óbvio que é uma ocupação irregular, né, esses mini lotes que estão aqui, mas o resto são lotes regulares e são lotes legais, são lotes de um loteamento regular. É esse lotezinho aqui. E esse interessado ao pedir esse processo, acho que ele vai demolir isso, porque isso aqui não é uma vila, ele já foi indeferido 2 vezes, porque ele tem o córrego aqui do Limoeiro, e ele precisa atender a faixa de 30 metros, que daria mais ou menos metade do lote dele. Essa é uma foto, na verdade, que eu peguei do Street View. É o córrego do Limoeiro, a situação dele hoje em dia. Também aqui o córrego aqui. Avanço. Tem essas ocupações, são ocupações irregulares, né? Esse é um outro caso também, um lote. Esse lote aqui, pintadinho de azulzinho. Esse aqui na Zona Sul. Eu acho que esse é na área perto da CUPC. O córrego está aqui, é um córrego a céu aberto. Ele tem aqui atrás ele tem uma área pública, na verdade, ele tem uma espécie de praça aqui, ele tem uma área bonitinha. Demarcado em amarelo está a faixa da PP. Tá? 30 metros. Esse é o lote. Não, ele é tudo querendo construir, né? Quer dizer, isso aqui é construir, mas todas essas edificações que estão aqui, já existentes, estão lá.
estão ocupadas. Essa restrição está recaindo aqui sobre ele, né? Sobre esse imóvel específico. Essa área verde é bonitinha aqui a área verde que tem atrás, porque é uma área pública. É uma área pública que tem aqui. Tem um prédio, está vendo aqui? É um prédio já construído que foi aprovado em algum dia que a legislação permitiu. Aí tem um monte de ocupações aqui nessa situação. Também é um processo que está com proposta de indeferimento por conta de não atendimento da APP, né? Esse é um predinho. É o mesmo lugar, no Córrego do Arteiro. Essa é uma foto na Street View, daquela área verde que tem atrás. E do córrego. Este caso é o caso que a CETESB deu aquele termo de compromisso de recuperação ambiental. E eu achei interessante o termo de compromisso de recuperação ambiental, que é para plantar árvores em Jordanópolis. Né? Então, esse processo está rodando assim, desde 2012, porque ele foi pego bem na mudança da legislação, né, bem na mudança do Código Florestal, que não é Código Florestal, mas, enfim. E ele protocolou posteriormente a lei, então sobre ele já recaía a exigência da APP de 30 metros. Né? Deixa eu voltar aqui. Essa linha amarela que ficou muito clarinha é a faixa da APP. Esse córrego não tem nome. Ele é um afluente. Ele é em Guaianazes. Ele é um afluente. Vou ver se na outra foto aparece de qual córrego maior ele é afluente. É uma região bastante irrigada aqui. Então, essa área aqui, o lote vizinho também ele vai fazer o mesmo empreendimento. Aqui no GeoSampa a gente consegue só marcar um lote por vez, não consegue marcar os dois. É uma área bastante ocupada, também é um lote regular. Essa é uma também tem rua aqui e rua aqui. O córrego está bem no meio da quadra. Né? De novo, a mesma área aqui, são esses dois lotes, né? Esses dois aqui. O córrego está aqui, ele existe lá. Acho que não apareceu o nome, né? Deixa eu ver o que está aqui. Ele é afluente desse córrego aqui. Lá em cima tem um nome aqui em cima, mas eu não consigo ler. Você consegue? Aqui, não está? Não, então a minha vista está péssima. Bom, é isso. Eu sempre falo que eu falo rapidinho. Mas é isso. Quer dizer, na verdade, é entender que a cidade tem muitos mais aspectos do que a gente está falando especificamente daqui, né? Do que o que a gente gostaria de ter. Foi tudo errado, se a gente pensar nisso, né? Implantar um loteamento com córrego no meio da quadra e vender esse lote, alguém comprar, enfim, ele não, né? E construir, ou não ter a possibilidade de construir, esse vai ter por conta desse termo de compromisso de recuperação ambiental. Não, mas essa área está preservada, né? Aqui. Eu acho que a gente deixa para discussão. Bom, gente, acho que era isso. Acho que é só para colocar vários pontos aí. Obrigada. Muito obrigada às três. Agora a gente vai ter um pequeno intervalinho de 15 minutos. E eu acho que deu para dar um café, um pãozinho de queijo. Deu para dar uma ideia também da complexidade. Eu acho que do tanto que a gente precisa avançar
em termos de regular a ação do município, eu acho, né, no meu entendimento, né, a gente precisa avançar, sim, e estabelecer parâmetros claros, até que podemos até evoluir com o tempo, mas para mim não dá para deixar desse jeito, né? Cada um é um jeito. Você mostrou casos aí de pessoas que compraram lotes legais, né, e estão sendo tratadas de uma forma, e a gente tem alguns outros casos aí que eu vou falar depois, que parece que esse tipo de coisa não se aplica, né? Não sei. Achei bem elucidativa as apresentações de vocês. Vamos para o café, então.